Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 17 de novembro, celebra a Igreja a vida desse grande santa, Santa Isabel da Hungria. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Neo Cesareia, no Ponto, hoje Niksar, na Turquia, São Gregório, bispo, que abraçou a fé cristã ainda adolescente, foi progredindo nas ciências divinas e humanas, eleito bispo, resplandeceu pela sua doutrina, virtudes e trabalhos apostólicos, e pelos numerosos milagres que realizou, foi chamado o Taumaturgo. Morte no ano 270. Em Cesareia da Palestina, os santos Alfeu e Zaqueu, mártires, que, no primeiro ano da perseguição do imperador Diocleciano, por confessarem firmemente a fé num só Deus e em Jesus Cristo Rei, depois de sofrerem muitos tormentos foram condenados à morte. Morte no ano 303. Em Córdoba, na Espanha Bética, Santo Acisclo, mártir. Morte no século IV. Em Orleans, na Gália Leonense, atualmente na França, Santo Aniano, bispo, que, confiando só em Deus, cujo auxílio invocava sem cessar com orações e lágrimas, libertou a sua cidade, assediada pelos hunos. Morte no ano 453. Em Vienne, na Borgonha, também na atual França, São Namácio, bispo, que, além de desempenhar rectamente as suas funções civis, governou e honrou a sede episcopal. Morte no ano 599. Em Tours, na Neustria, hoje também na França, São Gregório, bispo, que sucedeu a Santo Eufrônio nesta sede, escreveu em linguagem fiel e simples uma história dos francos. Morte no ano 594. Em Fitte, na Nortúmbria, território da atual Inglaterra, Santa Hilda, abadesa, que, depois de abraçar a fé e receber os sacramentos, quando foi nomeada para reger o mosteiro, de tal modo se dedicou à formação dos monges e das monjas na vida regular, à manutenção da paz e do espírito de caridade, ao trabalho e à leitura das divinas escrituras, que parecia realizar na terra tarefas celestes. Morte no ano 680. Em Remoche, na Récia, na odierna Suíça, São Florino, presbítero, fielmente dedicado ao ministério paroquial.
Morte no ano 856. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Lázaro, monge, nascido na Armênia, insigne pintor de imagens sagradas, que, ao negar-se a destruir as suas obras, foi atormentado com cruéis suplícios por ordem do imperador iconoclasta Teófilo e, depois de se apaziguarem as controvérsias sobre o devido culto das imagens, foi enviado pelo imperador Miguel III a Roma para consolidar a concórdia e unidade de toda a Igreja. Morte no ano 867. Em Novara, na Sicília, região da Itália, Santo Hugo, abade, que, enviado por São Bernardo de Claraval, estabeleceu a ordem cisterciense nesta região e na Calábria. Morte no século XII. Em Lincoln, na Inglaterra, Santo Hugo, bispo, que era monge cartucho quando foi chamado para esta sede episcopal, onde realizou um trabalho excelente, tanto na defesa das liberdades da Igreja como em libertar os judeus das mãos dos inimigos. Morte no ano 1200. Em Cracóvia, na Polônia, a beata Salomé, rainha de Alix, antigo reino da Europa Oriental, que, falecido o esposo, o rei Columbano, professou a regra das clarissas e desempenhou santamente o cargo de abadesa num mosteiro por ela fundado. Morte no ano 1268. Em Elfta, perto de Eisleben, na Saxônia, o dia natal de Santa Gertrudes, virgem, cuja memória se celebra no dia anterior. Morte no ano 1302. Em Yatsushiro, no Japão, o beato Leão Saisho Shishiemon, mártir. Morte no ano 1608. Em Assunção, no Paraguai, São João del Castilho, presbítero da Companhia de Jesus e mártir, que numa das reduções, fundada neste mesmo ano por São Roque Gonzales e confiado aos seus cuidados, foi submetido a cruéis suplícios por instigação de um feiticeiro e finalmente apedrejado, morrendo por Cristo. Morte no ano 1628. Em Nagasaki, no Japão, os santos Jordão Ansalone, Jacinto Ansalone e Tomás Rokusaemon Nishi, presbíteros da Ordem dos Pregadores e Mártires, que trabalharam incansavelmente pelo Evangelho, o primeiro nas Ilhas Filipinas e depois no Japão, o segundo, na Ilha Formosa e depois na região de Nagasaki. Ambos suportaram com ânimo inquebrantável, durante 7 dias, os cruéis tormentos da forca e do lodaçal até a morte. Morte no ano 1634. Ao largo de Rochefort, na França, o beato Loupo Sebastião Unot, presbítero de Sens e mártir, que, durante a Revolução Francesa, por ser sacerdote, foi metido num velho barco ali ancorado, onde sofreu todas as tribulações do cativeiro e, consumido pelas febres, terminou o seu martírio. Morte no ano 1794. Em Barcelona, na Espanha, os beatos Eusébio Andrés, Eusébio Roldan Vielba, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que, durante a mesma perseguição, no combate da fé colheu o fruto da glória eterna. Morte no ano 1936. Em Kapaiveca, cidade do território de Kiev, na Ucrânia, o beato Josafá Koselowski, bispo de Przemyśl e mártir, que, durante a opressão da sua pátria por um regime hostil a Deus, entregou a sua alma como discípulo fiel de Cristo. Morte no ano 1947. Santa Isabel da Hungria. Noiva aos 4 anos, esposa aos 14, mãe aos 15 e viúva aos 20 anos. Filha do rei André, da Hungria, e da rainha Gertrudes, Isabel nasceu em 1207. O batismo da criança foi uma festa digna de reis. E a criança recebeu o nome de Isabel, que significa repleta de Deus. Ela encantou o reino e trouxe paz e prosperidade para o governo de seu pai. Desde pequenina se mostrou de fato repleta de Deus pela graça, pela beleza, pelo precoce espírito de oração e pela profunda compaixão para com os sofredores. Tinha apenas 4 aninhos quando foi levada para a longínqua Alemanha como prometida esposa do príncipe Luís, nascido em 1200, filho de Hermano, soberano da Turíngia. Hermano desejava assegurar um matrimônio feliz para seu filho. Dada a sua vida simples, piedosa e desligada das pompas da corte, concluíram que a menina não seria companheira para Luís. E a perseguiam e maltratavam, dentro e fora do palácio. Luís, porém,
era um cristão da fibra do pai. Logo percebeu o grande valor de Isabel. Não se impressionava com a pressão dos príncipes e tratou de casar-se quanto antes. O que aconteceu em 1221? Isabel não recuava diante de nenhuma obra de caridade, por mais penosas que fossem as situações, e isso em grau heróico. Certa vez, Luísa surpreendeu com o avental repleto de alimentos para os pobres. Ela tentou esconder. Mas ele, delicadamente, insistiu e milagre. Viu somente rosas brancas e vermelhas, em pleno inverno. Feliz, guardou uma delas. Sua vida de soberana não era fácil e frequentemente tinha que acompanhar o marido em longas e duras cavalgadas. Além disso, teve 3 filhos, Hermano em 1222, Sofia em 1224 e Gertrudes em 1227. Estava grávida de Gertrudes, quando descobriu que o Duque Luís se comprometera com o imperador Frederico II a seguir para a Guerra das Cruzadas para libertar Jerusalém. Nova renúncia duríssima. E mais, antes mesmo de sair da Itália, o Duque morre de febre, em 1227. Ela recebe a notícia ao dar à luz a menina. Quando Luís ainda vivia, ele e Isabel receberam em Eisenach alguns dos primeiros franciscanos a chegar na Alemanha por ordem do próprio São Francisco. Foi-lhes dado um conventinho. Assim, a santa passou a conhecer o pobre de Assis e este a ter frequentes notícias dela. Tornou-se mesmo membro da família franciscana, ingressando na ordem terceira que Francisco fundara para leigos solteiros e casados. Era, pois, mais que amiga dos frades. Chegou a receber de presente o manto do próprio São Francisco. Morto o marido, os cunhados tramaram cruéis calúnias contra ela e a expulsaram do castelo de Wartburgo. E de tal forma apavoraram os habitantes da região, que ninguém teve coragem de acolher a pobre, com os pequeninos, em pleno inverno. 2 servas fiéis a acompanharam, Isentrudes e Guda. De volta ao palácio quando chegaram os restos mortais de Luís, Isabel passou a morar no castelo, mas vestida simplesmente de preto, totalmente afastada das festas da corte. Com toda naturalidade, voltou a dedicar-se aos pobres. Todavia, dentro dela o Senhor a chamava para doar-se ainda mais. Mandou construir um conventinho para os franciscanos em Marburgo e lá foi morar com suas servas fiéis. Compreendeu que tinha de resguardar os direitos dos filhos. Com grande dor, confiou os 2 mais velhos para a vida da corte. Hermano era o herdeiro legítimo de Luís. A mais novinha foi entregue a um mosteiro de contemplativas, e acabou sendo Santa Gertrudes. Assim, livre de tudo e de todos, Isabel e suas companheiras professaram publicamente na ordem franciscana secular e, revestidas de grosseira veste, passaram a viver em comunidade religiosa. O rei André mandou chamá-las, mas ela respondeu que estava de fato feliz. Por ordem do confessor, conservou alguma renda, toda revertida para os pobres e sofredores. Construiu abrigo para as crianças órfãs, sobretudo defeituosas, como também hospícios para os mais pobres e abandonados. Naquele meio, ela se sentia de fato rainha, mãe, irmã. Isso no mais puro amor a Cristo. No atendimento aos pobres, procurava ser criteriosa. Houve época, ainda no palácio, em que preferia distribuir alimentos para 900 pobres diariamente, em vez de dar-lhes maior quantia mensalmente. É que eles não sabiam administrar. Recomendava sempre que trabalhassem e procurava criar condições para isso. Esforçava-se para que despertassem para a dignidade pessoal, como convém a cristãos. E são inúmeros os seus milagres em favor dos pobres. De há muito que Isabel, repleta de Deus, era mais do céu do que da terra. A oração a arrebatava cada vez mais. Suas servas atestam que, nos últimos meses de vida, frequentemente uma luz celestial a envolvia. Assim chegou serena e plena de esperança a hora decisiva da passagem para o Pai. Recebeu com grande piedade os sacramentos dos enfermos. Quando seu confessor lhe perguntou se tinha algo a dispor sobre herança,
respondeu tranquila, e minha herança é Jesus Cristo. E assim nasceu para o céu. Era 17 de novembro de 1231. 7 anos depois, o Papa Gregório IX, de acordo com o Conselho dos Cardeais, canonizou solenemente Isabel. Foi em Perusa, no mesmo lugar da canonização de São Francisco, a 26 de maio de 1235, Pentecostes. Mais tarde foi declarada padroeira da Ordem Franciscana Secular. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós.